Olá galera, tudo bem de novo? Então, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a minha opinião diante de tudo isso que está acontecendo na política nacional, sobre impeachment, afastamento da presidenta Dilma, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de expor muito as minhas opiniões, principalmente agora nas redes sociais, em tempos de internet, por causa que é a melhor forma de nossa ideia, de nossa opinião chegar ao próximo. E eu acredito sempre que é legal, é válido essa troca de opiniões, talvez divergências, mas é sempre válido a gente aprender com o outro também. Não concordo com o governo, acredito que o governo da presidenta Dilma estava indo muito mal, mas eu acredito que pode piorar com o Temer. Tudo é jogo político, tudo por trás tem algum esquema, tem algum favorecimento, alguma coisa do tipo. O pior de tudo é que, analisando e assistindo a sessão da Câmara dos Deputados que aprovou o processo de impeachment, o segmento do processo, a gente vê o quão é grande a nossa falta de pessoas dignas, de pessoas aptas para exercer um cargo tão importante como deputado federal. Porque eu fiquei muito infeliz em ver que quem nos representam. O fato dos deputadas irem até lá para olharem para uma câmera e para votar. Eu voto sim pela minha mãe, pelo meu filho, pelo meu pai, pelo meu cachorro, por tudo, por o que quer que seja. Isso não demonstra nenhuma característica verdadeira nessas pessoas. Por quê? Porque, ao meu ver, essas pessoas só estão lá pensando em si mesmo, em si próprias. Muitas vezes estão lá votando no sim ou no não, porque alguém as comprou, alguém as obrigou, entre aspas, a fazer isto. E não muitas vezes por coração ou pelo seu próprio pensamento de o que é certo do que é errado. Demonstra a tamanha falta de gente capacitada que a gente tem hoje no nosso país para governar junto, para dar seguimento ao nosso país. Talvez seja por isso que muitas vezes o Brasil está parado, ele fica estacionado e não arranca. Porque não é só a presidenta, não é só o presidente, de que qualquer que for o partido, mas são os braços deste presidente, ou seja, os deputados, os senadores. Então, assim, gente, eu acredito que é vergonhoso. Não concordo com o impeachment da presidenta Dilma para que Michel Temer seja o atual presidente. Eu acredito também que nós, como pessoas, como eleitores, que fazemos parte do dia a dia da sociedade, do trabalho, da luta, os jovens, os idosos também, as pessoas em geral, a gente deve primeiro pensar na hora de votar. Para fazer a mudança, a gente tem que fazer lá na urna, na hora de votar, no dia das eleições, e depois, durante todo o tempo de mandato da pessoa, a gente tem que fiscalizar, tem que ir atrás do que a pessoa vem fazendo, porque não adianta, eu acredito que assim, não é válido ter essa ideia de colocar, depois tirar, depois coloca, depois tira. Isso acaba virando uma palhaçada, isso prejudica o país. Os deputados, por exemplo, eles acabaram esquecendo a população, esqueceram de fazer projetos para melhoria de nós, da população, para focar simplesmente no impeachment da presidenta. Hoje, o assunto no Congresso Nacional, o assunto na Câmara dos Deputados é o impeachment da presidenta. Eles esqueceram de nós, do povo, de trabalhar pra gente. Isso é ruim, é péssimo, gente. Entende? Então eu acredito que a melhor forma de mudar alguma coisa, de fazer diferença, não é colocando e depois tirando. É colocar pessoas melhores lá dentro, que vão fazer o melhor para a sociedade. O legal é porque esse ano tem eleição, então a gente pode tirar isso como uma espécie de aprendizado para que não aconteça outros erros nesta eleição. A gente tem que começar sempre pela nossa sociedade, pelo meio que a gente vive. Eu acredito que se a gente trabalhar bastante, enfim, se cada um, não importa o partido, mas se cada um trabalhar bastante, se unir para eleger vereadores, prefeitos bons, e começar aqui, lá de baixo das cidades, onde a gente pode realmente mudar,
na prática, tudo vai correr bem quando a gente for eleger um presidente, uma presidenta para o país. Porque se a gente tem municípios que crescem, tem cidades, comunidades que dão certo, certamente o nosso estado vai dar certo, o país vai dar certo, tudo vai crescer. Então a gente tem que trabalhar do início, lá do começo. Eu acredito então que a gente deve trabalhar lá do início, do começo. A gente tem que pensar no que é novo, pensar no que é diferente, naquilo que nos dá esperança verdadeira de que tudo possa mudar e de que a gente possa ter uma política no nosso país mais confiável, mais limpa, mais transparente, para mim, para você, para todos. Nós que ainda não participamos dessa política suja que muitas vezes a gente vê pelos noticiários, nós devemos fazer essa mudança que a gente tanto quer. A gente deve fazer essa mudança e pensar no próximo, porque se a gente não pensar em melhorar e se estabilizar e se acomodar com tudo o que está acontecendo e acabar sendo coagido pelas pessoas que já estão no poder e que não fazem nada para a melhoria da população, se a gente se acomodar nisso, a política vai ser sempre a mesma, vai ser sempre uma política suja. E o diferente é que nós devemos acreditar na política, que ela possa ser melhor a cada dia. É neste ano, no ano de eleição municipal, que a gente deve mudar. Eu agradeço de coração, muito obrigado a vocês pela atenção, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e boa luta, que este ano as coisas vão começar a melhorar. Eu acredito nisso e seria muito, muito essencial se você também acreditasse nisso. Se nós todos acreditar em um ideal único e verdadeiro, a gente vai longe. Muito obrigado.